bênção. Seja bem-vindo, pastor Alvim Silva. Amém, vamos aplaudir, pastor Alvim. Pode chegar. Vamos aplaudir pastor Alvim, que nos dá o privilégio e a alegria de estar conosco nessa noite, ele com a sua esposa, pastora Romilda. É um casal de amigos que nós já conhecemos há alguns anos, através do trabalho do GKPN, os irmãos aqui da igreja sabem, conhecem, o trabalho do Global Kingdom, o ministério que o pastor Elias Dantas, ele lidera esse ministério. Então nós estamos felizes de recebê-los, É um momento bem especial, um pastor de uma grande igreja, numa cidade também do interior, como somos nós aqui no Paraná, uma igreja do interior de Minas Gerais, Formiga, a quase 200 quilômetros da capital, de BH, e nós também estamos aqui um pouquinho mais de 200 quilômetros da nossa capital, de Curitiba, e recebê-lo aqui tem sido uma honra. Era para estar conosco antes da pandemia, o Covid. A gente já tinha feito convite, ele já tinha aceitado para estar conosco, mas infelizmente naquele momento não foi possível, mas hoje nós estamos aqui recebendo, Que bom, a Maressa era membro lá na igreja, lá em Formiga, ali naquela região, próximo, E ela veio para Tiramancuborba, descobriu a nossa igreja, que benção, que gostoso, e eu falei, você não pode perder, o seu pastor, lá de Minas Gerais vai estar conosco. E que bom, a Maressa fez doutorado, e é um privilégio, uma alegria, Doutora Maressa, Que bom, que Deus abençoe, que Deus honre a sua vida cada dia mais, tá? Que bom que você veio para estar conosco, que Deus te abençoe, e certamente Deus tem uma palavra específica, especial para o coração de cada um de nós nessa noite. Estenda as tuas mãos, vamos estar orando, E colocando nas mãos do Senhor a vida do servo dele, para ministrar para nós. Pai, é com alegria, é com muita gratidão no nosso coração que nós recebemos nessa noite, Deus, um grande líder aqui do Brasil, Deus, e que está conosco para ministrar nesse final de semana, quando nós celebramos 69 anos de Igreja Batista Betel. Pai, que alegria, que honra, que momento especial, gostoso, e eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações através da ministração do teu servo. Nos prepara, Deus, que nada roube ou tire a nossa atenção, mas que nós possamos estar concentrados para ouvir aquilo que o Senhor tem especificamente, Pai, definido e terminado para nós na noite de hoje. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Aplaudamos mais uma vez a vida do pastor Alvim, em nome de Jesus. Pastor, obrigado, pastor. Boa noite, graça e paz. Vocês podem se assentar. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É um prazer, uma honra. Me sinto extremamente honrado em poder estar aqui nessa noite. Pastor João Maria, pastora Sônia, são amigos. Nos conhecemos, como ele disse, no GKPN, uma rede de pastores de grandes igrejas, de um povo que tem feito uma diferença muito grande no mundo, e andar ao lado de pessoas assim me faz muito bem. Está comigo minha esposa, Romilda, nós somos casados, agora complicou, hein? Há 34 anos, acertei? Porque quando você fala de 10 anos, 5 anos, aí tá em casa, mas depois dos 30, aí você já começa, 34 anos, nós nos casamos ainda bem garotos, Temos 3 filhos, Jonatas, que é pastor, lá na Vale, em Formiga, comigo, faz parte da equipe de pastores, a Raquel e Melina, e somos avós de 5 netos. Uau! Crescei, multiplicai, enchei a terra, estamos sendo obedientes, e os filhos também. Nós tínhamos um casal de netos, Alice e Pedro, que são filhos do Jonatas. Depois a Raquel nos deu a Lulu. E em janeiro do ano passado vieram os gêmeos, Daniel e Davi. E que é um testemunho assim que deixou a medicina sem respostas e sem explicação. Um grande milagre. Vai ter um vídeo gravado no YouTube, depois você pode assistir, porque realmente foi algo assim que impactou a cidade, esse testemunho. Formiga é uma cidade pequena, é uma cidade de 65 mil habitantes,
Estamos no centro-oeste de Minas. Eu não sei se você conhece Minas. Tem algum mineiro aqui? Deixa eu ver. Deixa eu conhecer os mineiros. Opa, uai. Então posso falar uai à vontade aqui hoje. Trembão só, povo lá de Minas aqui. E Minas é um estado com mais de 800 municípios. E o mineiro, ele tem uma característica muito forte. O mineiro, ele é muito tradicional. E as cidades do interior, elas têm essa característica. E, por se tratar de uma cidade pequena, que todo mundo sabe da vida de todo mundo, então, quando alguém começa a frequentar a igreja, imediatamente ele recebe uma visita da liderança da sua antiga igreja, no caso, o catolicismo. E, então, isso se torna muito complicado. Formiga é a cidade do padre Fábio de Mello. Você já ouviu falar? Então, ele cresceu lá com a gente conhece ele desde a adolescência. E é um nome mais forte, se não é, era, até pouco tempo, um dos nomes mais fortes do catolicismo. Mas a família dele tem frequentado a igreja. As irmãs frequentam, as sobrinhas são líderes de célula, ministram louvor na igreja. Então, não se assuste se daqui a pouco você ouvir falar que ele se converteu. Temos orado por isso. E tem sido, assim, um tempo muito precioso naquela cidade. A igreja a qual eu sou pastor, ela fará 50 anos no ano que vem. Quando eu assumi a igreja como pastor, ela já tinha 18 anos de existência. E tinha 18 membros. Crescimento de um membro ao ano. E quando eu fui para lá, não mudou muita coisa também, não. Só que, no ano 2000, 2001, nós começamos a implantar os nossos pequenos grupos. E aí a gente saiu de 200 para 400, para 600, para 800, para 1.000, para 2.000, para 3.000, para 4.000, mais de 5.000 batismos. Células foram se espalhando e hoje nós temos aproximadamente 50 igrejas plantadas, nascidas filhas da cidade de Formiga. Estamos no estado de Minas, como também estamos na Argentina, estamos no Paraguai com 9 igrejas, estamos em Londres, na Inglaterra. Então, não é sobre o lugar onde você está, é sobre a visão que você tem. Amém? Nunca foi sobre o lugar, é sempre sobre a visão. E vocês estão numa virada de ano profética. Vocês já se deram conta de que vocês estão celebrando o ano 69 e que depois vem 70 e que 70 é um número profético e depois você vai para o livro de Daniel, é uma virada de chave, é uma virada de ciclo. E eu creio que esse ano é um ano de preparação para aquilo que está por vir nos 70 anos dessa igreja. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. Eu quero meditar com vocês. Josué é uma palavra para esse tempo. Um tempo de novos desafios. Josué, capítulo de número 1. O texto diz assim. Eu vou ler na versão ARA. Vamos lá. Sucedeu depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que este falou a Josué, o filho de Num, servidor de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir
todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás que este povo herde a terra que, sob juramento, prometi dar aos teus pais. Então, somente sê forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Paizinho Santo, te agradeço pela leitura da palavra do Senhor nessa noite. Eu oro, ó Deus, para que o Espírito do Senhor me dê a graça necessária, a unção necessária, para que o ambiente possa ser mudado, para que os ares dessa cidade possam ser transformados, para que uma onda de salvação, de explosão, de avivamento, de milagres venha sobre esse lugar. Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Todos digam graças a Deus. Irmãos, essa é uma palavra muito interessante. Vocês sabem, Moisés havia tirado o povo hebreu do Egito. E foi algo incrível. A história é incrível, sobrenatural. As pragas que ocorreram ali, o mar que se abriu, o mar que se fechou, o maná que caía do céu, a coluna de fogo que guiava o povo durante a noite, a nuvem de glória durante o dia, os seus corpos cresciam e as roupas também cresciam. Algo incrível. Mas agora, esse homem que liderou a saída de 600 mil homens, 2 milhões de pessoas, contando mulheres e crianças, agora esse homem morre. E Josué tem uma tarefa: substituí-lo. Imagina que situação. Imagina, você substituir uma pessoa é uma tarefa não muito fácil. Agora, substituir Moisés, eu sinceramente, eu não sei. Eu acho que se fosse nos dias de hoje, a gente daria crise de pânico, com fobia, com tag, com sei lá. Imagina, você substituir Moisés. Eu imagino que nesse momento Josué não estava se sentindo confortável também. Eu imagino que a situação dele era completamente desconfortável. E é assim que eu e você vivemos, e é assim que nós viveremos a vida toda, enquanto vivemos com Cristo. Por quê? Porque quem anda com Cristo vive uma vida de constantes mudanças. E a cada mudança é algo novo. E o novo, ele sempre traz desafios. Diga comigo, o novo traz desafios. Você lembra do profeta Elias? Lembra? Elias orava e o que caía do céu? O que caía do céu? Fogo. Elias orou e Deus mandou fogo, consumiu homens, batalhões de soldados foram mortos ali pelo fogo de Deus. Elias orou e desceu fogo do céu, consumiu o holocausto. Há estudiosos que dizem que a oração que Elias fez no Monte Carmelo, no desafio com os profetas de Baal,
Os profetas de Baal, eles rezaram, oraram a manhã inteira. Elias orou 8 segundos. E caiu fogo do céu. Mas agora não chove. Agora os céus estão fechados pela própria palavra de Elias. E Elias tem que orar por chuva. Lembra dessa passagem? Por fogo ele orou 8 segundos, caiu fogo. Por chuva ele orou uma vez, não deu certo. Orou 2, não deu certo. Orou 3, não deu certo. Orou 4, não deu certo. 5, nada de chuva. 6 vezes, nada. Na 7ª vez, ele ora e diz ao seu servo: você está vendo alguma coisa? E ele diz: eu vejo uma pequena nuvem. E Elias disse: então esse é o sinal. Haverá, eu já posso ouvir o som de abundante chuva. Por que eu estou dizendo isso? Porque era normal orar por fogo. Agora é algo novo, é chuva. E foram então quantas? 7. Porque aquilo que é novo é desafiador. Aquilo que é novo nos assusta. Aquilo que é novo nos deixa amedrontado. E não era diferente a situação de Josué. E nesse momento agora que ele está diante de algo novo, e eu penso que deve ter passado um filme pela cabeça dele. As pragas, o mar se abrindo, maná caindo dos céus, as tábuas dos 10 mandamentos. Eu penso que foi passando um filme na cabeça dele, e ele falou: meu Deus do céu, onde é que eu fui parar? Substituir Moisés. E é justamente nesses momentos de desafios, de algo novo, algo que foge da nossa capacidade, da nossa intelectualidade, que foge daquilo que nós temos domínio, controle, é que então o Senhor tem uma palavra para nós. Deus tem uma palavra para você hoje. Assim como Deus teve uma palavra para Josué. E Deus disse para Josué, 3 vezes, Deus disse para Josué: esforça-te. Tenha bom ânimo. Por que Deus falou assim para ele? Por que Deus não falou assim: Josué, eu vou te dar força? Não, Deus não disse que daria força. Deus disse para ele o quê? Esforça-te. Deus não disse para ele que daria-lhe ânimo, mas Deus lhe disse: tenha bom ânimo. Deus não deu coragem para Josué. Deus não deu motivação para Josué. Mas disse que ele, Josué, deveria se esforçar. Por quê? Porque esforço, coragem e ânimo não são forças externas, que eu preciso de algo, são forças internas, algo que Deus já colocou dentro de mim, já colocou dentro de você, e que precisam ser despertadas. Talvez você está orando por algo que Deus já te deu. Talvez você está pedindo algo que Ele já te entregou. Quando Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo não disse: ei, Timóteo, eu vou impor as mãos sobre você, e você receberá o dom da revelação, receberá o dom da profecia. Não, não. Paulo disse: Timóteo, desperta o quê? O dom que há em ti, que já foi entregue. Existe algo de Deus dentro de nós, esperando o despertar, esperando o acordar, esperando o estartar da nossa parte. E nós estamos, Deus faz isso, Deus faz aquilo, sabe? Como que a gente espera, às vezes, até de algumas situações: poxa, eu tenho que fazer um curso tal, eu tenho que participar da palestra tal, eu preciso ser motivado, eu preciso ser encorajado. Ei, Deus não disse isso para Josué. Você não precisa de fatores externos. Você não precisa de fatores externos para te animar. Jesus disse em João 16:33, Jesus disse: tem de bom ânimo. Está dentro de você, está com você. Um dos momentos mais difíceis da vida de Davi está registrado em 1 Samuel capítulo 30. Se não me falha a memória, verso 6.
quando ele volta com os seus homens para Ziclag, e a cidade incendiada, as suas famílias haviam sido sequestradas, esposas, filhos, os homens estavam exaustos, e foi um dos piores momentos da vida dele. Eles pegaram em pedra, os seus liderados pegaram em pedra para lhe apedrejar, para lhe matar. E eu penso que aquele foi o pior dia da vida de Davi. Mas a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. Não foi na circunstância, ela não era favorável. Foi no Senhor. A maior batalha, Davi entendeu, ela é interna. A maior batalha de Davi não foi contra Golias, mas foi contra os seus próprios hormônios, quando ele cai com Batseba. E eu e você precisamos entender que as batalhas que nós temos diante dos nossos olhos, elas não são grandes, se comparadas com as batalhas que nós temos que enfrentar dentro de nós. Porque os nossos maiores gigantes, eles não estão fora de nós. Os nossos maiores gigantes, eles estão dentro de nós. São os nossos medos, que são os nossos fantasmas. Então não é sobre questões externas. Não é sobre aquilo que você não tem. Não é sobre aquilo que você não possui. Não é sobre isso. Não é sobre questões internas. Não. A bem da verdade, a vida não é sobre como as coisas estão, mas sobre como nós estamos. Repita comigo, a vida não é sobre como as coisas estão, mas sobre como eu estou. Você entendeu isso? As coisas não são como são. As coisas são como nós somos. Por exemplo, se você se levantar pela manhã, alegre, feliz, disposto, animado, sorridente, e você vai para o trabalho, daí a pouco alguém atrás de você buzina, e você está todo feliz. Quando você ouve a buzina, você diz, de onde que essa pessoa me conhece? Ei, tudo bem? Gente, olha só, ele me conhece. Será que é lá da igreja? Será que é do trabalho? Parece que eu conheço também, não sei de onde. Parece que eu estou ficando famoso aqui na cidade. Gente que eu nem conheço, me conhece. Mas se você levanta mal, se você levanta péssimo, se você levanta mal-humorado, e alguém buzina, a mesma buzina, atrás de você. O que foi? Você está achando que eu não sei dirigir? Você que é um roda duro. Sim ou não? A buzina é a mesma. O fato é o mesmo. Nada mudou do lado de fora, mas tudo mudou do lado de dentro. Não é como as coisas são, é como nós somos. Não é como as coisas estão, é como nós estamos. Por isso Deus diz para Josué, seja forte, seja corajoso. Não é sobre o que está diante de você, é sobre o que está dentro de você. É sobre o seu ponto de vista. E todo ponto de vista é a vista de um ponto. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo de número 4, no verso 35, Jesus diz assim aos seus discípulos, vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam, os campos já estão brancos, os campos já estão maduros para a colheita. Jesus está dizendo, ei, vocês estão falando que faltam 4 meses, mas eu digo para vocês, os campos já estão brancos, os campos já estão maduros. Talvez Jesus estivesse dizendo, do ponto de vista de onde vocês estão, os campos estão verdes. Mas do ponto de vista de onde eu estou, os campos estão maduros. Então é sobre ponto de vista. Ele não estava mentindo. É sobre ponto de vista. Vocês estão dizendo que faltam 4 meses, mas eu digo, levante os olhos, erga o seu olhar, mude a sua visão, porque os campos já estão prontos, os campos já estão
brancos. O que ele está dizendo é: a sua fé muda o tempo das colheitas. O que ele está dizendo é: o seu olhar vai modificar o tempo que você recebe as coisas. Quando nós falamos de tempo, 4 meses faltam, mas eu digo que está maduro. Quando a gente fala de tempo, existem 2 palavras no grego que definem tempo: cronos e kairos. Cronos, vocês estão dizendo que faltam 4 meses, cronos. Mas eu digo, o tempo é chegado, a colheita já está agora, os campos já estão prontos. Kairos. Talvez no cronos, você está enfermo, você está desamparado, você está vivendo uma escassez, mas no kairos, você já foi curado, você já prosperou, Deus já te abençoou. Então não é sobre o nosso tempo, é sobre o tempo de Deus. João 2, Jesus vai a uma festa de casamento. Vai Jesus, vai Maria, vai seus discípulos. Daí a pouco vem Maria e diz: o vinho acabou. Lembra? E Jesus responde: ainda não é chegada a minha hora. O vinho acabou, ainda não é chegado o meu cronos. Maria então starta o kairos, quando ela abre a boca e diz: fazei tudo o que ele vos disser. 2 versículos depois, enchei as talhas de água. Observe isso, 3 versículos anteriores, não chegou a minha hora. 3 versículos depois, enchei as talhas de água. Sabe quando você abre o seu notebook, seu computador? Tem uma teclinha lá que chama-se tecla F5. Você sabe para que serve a tecla F5? Você sabe para quê? Atualização. Você está olhando para a tela do computador, tem uma mensagem, tem algo lá. Pode ficar ali 1 hora, sei lá, 1 minuto. Mas se você teclar no F5, atualiza. Talvez você está dizendo: não tem jeito, não tem como, eu não dou conta, eu não tenho os recursos, eu não tenho a força, eu não sei lá o quê. Tecla o F5 do céu. Você vai ver atualizar. Você vai ver Deus abrir portas, Deus abrir janelas. Você vai ver Deus te abençoar. Você vai ver as coisas mudarem. Talvez alguém chega para você e diz: olha, mas está tudo do mesmo jeito. Não mudou nada. Talvez não mudou nada aqui, mas aqui dentro mudou tudo. E é aqui que precisa mudar tudo. Porque não é sobre aquilo que eu vejo, é sobre aquilo que eu vivo. O justo não viverá por vista, mas ele viverá pela fé. O nosso destino não vem de questões externas, mas daquilo que está dentro de nós. Por quê? Porque o que está atrás de nós, o que está adiante de nós, são questões muito pequenas, se comparado com aquilo que está dentro de nós. Por isso em 1 de João, capítulo 4, verso 4, ele diz: porque maior é o que está em vós, do que o que está no mundo. É sobre isso. Quando Josué entende isso, tudo muda. Já não é sobre Moisés, é sobre Deus. Não é sobre Moisés que abre o mar vermelho, mas é sobre o Deus que estava com Moisés e está comigo. E há um ponto fundamental, porque no versículo 5 Deus fala: ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Josué sabia que o Senhor estava com ele. E porque ele sabia disso, e ele já tinha experimentado isso no passado, quando ele e Caleb e mais 10 foram enviados para espiar a terra, ele já tinha experimentado algo muito negativo. Quando os 10 voltam com relatórios que defamavam a terra. Quando eles voltam diante dos gigantes, eles mentem para si mesmos, os 10, porque dizem assim: olhando nós para eles, nós os víamos como gigantes, e eles olhando para nós, nos viam
como gafanhotos. E assim éramos aos nossos olhos também. Presta atenção nisso, isso é muito poderoso. Primeiro, há um erro gravíssimo de julgamento que eu e você cometemos o tempo todo. Parece que a gente tem uma bolinha mágica, que a gente acredita que sabe que o outro está pensando da gente. Sim ou não? Nossa, passei fulano ali, nem olhou na minha cara, ele está com raiva de mim. Como assim? Talvez ele nem te viu. Mas a gente julga que conhece a mente das pessoas. E o pior, depois que a gente acha que conhece a mente das pessoas, a gente faz um julgamento do que elas estão achando de nós. E depois nós começamos a nos comportar como aquilo que achamos. Não sei se compliquei. Mas vamos lá. A Bíblia nos diz que eles disseram que se viram como gafanhotos. Depois eles pensaram que eram gafanhotos. E depois eles se comportaram como gafanhotos. Porque nós não vamos entrar naquela terra. Nós não vamos lutar essa batalha. Nós não vamos guerrear essa guerra. Quantos espias foram espiar a terra? Quantos espias total? Eles eram 12. 12. Vamos falar o nome deles? O primeiro se chama Josué. O segundo se chama Caleb. Terceiro, eu não sei. Quarto, quinto, sexto, sétimo, décimo primeiro, 12, 12º. Por que eles eram 12 e a gente só sabe o nome de 2? Sabe por quê? Porque o nome de covarde ninguém lembra. Ninguém lembra. Ouça o que eu vou te dizer. A vida é sobre tentar, cair, levantar, tentar, cair, levantar. Mas a vida não é nunca sobre desistir. Deus não tem problema com quem falhar. Mesmo porque a Bíblia diz lá, já em Provérbios, que o justo cairá 7 vezes, e 7 vezes se levantará. Então Deus não espera de mim perfeição. Quando nós vamos para Mateus capítulo 25, e lá nós vamos encontrar 2 parábolas. Nós encontramos primeiro a parábola das virgens prudentes e nécias, mas depois nós encontramos uma outra parábola de um senhor que saiu a viajar, pegou os seus bens, o seu dinheiro, colocou 5 na mão de um, 5 talentos, 2 talentos na mão de outro, e 1 na mão de outro. Um multiplicou, o outro multiplicou, e o outro, o que ele fez? Ele enterrou. E quando vem o Senhor pedir conta, diz para ele: o que você fez com o talento que eu te dei? Senhor, eu tive medo e escondi na terra. E a Bíblia diz que ele foi condenado por isso. Agora, preste atenção, ele não foi condenado porque ele tentou e não conseguiu. Ele foi condenado porque ele não tentou. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: o não você já tem. Tente. Quando eu comecei a namorar com minha esposa, o não eu já tinha. Eu falei, vai que dá certo. E deu, a gente está casado há 34 anos. Então preste atenção, não é sobre não falhar. É sobre não tentar. É sobre não tentar. Josué não podia cair nesse erro de acreditar numa mentira. E não existe nada mais paralisante do que acreditar numa mentira. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: você já percebeu que grande parte da infelicidade das pessoas se deve ao fato delas ouvir a si mesma do que falar a si mesma? Ele diz: grande parte da sua infelicidade na vida se deve ao fato de você ouvir a si mesmo e não falar a si mesmo. Parece paradoxal, ouvir a si mesmo e não falar a si mesmo. Como assim? Muitas vezes eu me pego ouvindo a mim mesmo.
não vou conseguir, isso vai dar tudo errado, está pior do que eu estou imaginando, tenho certeza. Só que quando eu me vejo com essa cadeia de pensamentos, eu imediatamente interrompo essa cadeia de pensamentos, que eu estou ouvindo a mim mesmo, e começo a falar a mim mesmo. Ei, para. A Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, a palavra do Senhor diz isso, e diz aquilo outro. Então é sobre essa palavra que eu vou lançar os meus pés. É sobre essa palavra que eu vou andar, que eu vou caminhar, que eu vou marchar. Quando você se vê ouvindo a si mesmo, e aquilo que você está ouvindo de si mesmo não é bom, imediatamente lance a palavra, interrompa essa cadeia de raciocínio. Josué, ele não acreditava nessa mentira. Ele já tinha passado por essa experiência. Ele não se via como gafanhotos. Alguém disse assim: ei, mas são como pão. E Caleb disse: e daí, vamos devorar. Alguém disse: eles são como um pão muito grande, os gigantes. Caleb disse: e daí, nós vamos devorar esse pão. Nós vamos comer esse pão. Como você se vê determina como você se comporta. Se você se vê como gafanhoto, você vai se comportar como gafanhoto, e você vai ter resultado de gafanhoto. Os 10 se comportaram como gafanhotos. Isso me lembra Davi, quando no palácio manda trazer Mefibosete. Lembra? Quando Mefibosete, o filho de Jonatas, que tinha caído, quando o bebê, a sua ama, correndo, tropeçou, ele quebrou ali as pernas, ficou paralítico, ficou em Lodebar por muitos anos, até que Davi o descobriu e mandou trazê-lo para o palácio. E quando ele vem para o palácio, ele faz uma pergunta para Davi: por que o Senhor se importou comigo? Eu sou como um cão morto. Era assim que ele se via, como um cão morto. Os 10 espias se viram como gafanhotos. Eu não posso sair daqui essa noite sem te fazer uma pergunta: e você? Como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Qual é a história que você tem contado para você? Ou qual é a história que você tem contado de você para as outras pessoas? Ah, minha vida é muito difícil. Ah, sabe, eu nasci numa família muito complicada. Eu vim de um casamento complicado. Eu tenho pessoas que eu já me decepcionei na vida. Eu já passei por isso. Eu já passei por aquilo. Qual é a história? Porque você é a história que você conta sobre você. Se você conta uma história de gafanhoto, você é gafanhoto. Se você conta uma história de cão morto, você é um cão morto. Agora, você pode mudar essa história. Sim, eu vim de uma família complicada, eu vim de um casamento conturbado, eu passei por muitas batalhas na minha vida, mas um dia eu conheci Jesus. E entendi que quem está em Cristo, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você pode mudar a sua história. Qual é a história que você conta? Muda a sua história. Mude. Porque quando você muda a sua história, você muda os seus resultados. Deus contou uma história sobre Josué. E a história que Deus contou para ele foi: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei com você. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a história que Deus quer contar sobre você. É sobre isso que você precisa acreditar. Existem coisas que são paradigmas que muitas vezes nós criamos. Eu ouvi uma história, pastor, de um pastor que foi para a África, para uma cidade. E nessa cidade as igrejas eram muito pequenas, elas não prosperavam. E esse pastor começou a orar e fazer vigílias, e Deus começou a abençoá-lo, e começou a haver filas para entrar no culto que ele estava pregando. A igreja cresceu assustadoramente em pouco tempo. E os pastores da cidade vieram conversar com ele. Chegaram para ele e falaram: olha, a gente não está entendendo. Ele disse: o que vocês não estão entendendo? Não, nós estamos aqui há anos, igreja nenhuma cresce nessa cidade, e a sua está crescendo. Qual é o segredo? E ele respondeu:
O segredo é que eu não sabia que igreja nenhuma crescia nessa cidade. Por isso que a minha está crescendo. Porque se eu soubesse, talvez eu estaria pensando da mesma forma. Não é sobre como as coisas estão, é sobre como eu estou, é sobre como você está. E é justamente isso que Deus quer transformar, trabalhar na nossa vida. Tá, mas agora eu estou em Canaã e eu tenho nações poderosas. Não demorou muito para chegar aos ouvidos de Josué, que ali era a terra dos heteus, dos zeveus, dos gigarzeus, amorreus, cananeus, perezeus. E eram homens poderosos, armados, preparados para a guerra. E ele recebe essa informação. O que você faz quando você recebe uma informação negativa? O que você faz quando você recebe informações do tipo, acabou, não tem jeito, não dá mais? Uma informação negativa, ela tem o poder de te abater, mas ela também tem o poder de se transformar em matéria-prima para revolucionar a sua vida. Tudo depende daquilo que você faz com aquilo que você ouviu. Neemias era um copeiro do rei, ele estava no palácio. E vem Hanani e ele pergunta, como está Jerusalém? E Hanani responde, Jerusalém está destruída. O restante dos habitantes estão perecendo de fome. Os muros estão destruídos, as portas estão queimadas, o templo está acabado. Quando Neemias ele ouve essa informação, ele se abate. Mas ele não só se abate, ele se abate e aquele abatimento o levou para um tempo de oração e de jejum. Neemias capítulo 1, verso 4. E no caso de Neemias, havia eu poderia falar de bloqueio, porque era impossível reconstruir Jerusalém. E eu vou te falar por que era impossível. Porque nos dias de Esdras, o rei Artaxerxes, ele escreveu um documento impedindo a reconstrução de Jerusalém. E no entendimento dos persas, a lei era maior do que o rei. E havia um bloqueio mental enorme, do tamanho da muralha de Jericó, que ele teve que enfrentar logo no capítulo seguinte. E que bloqueio mental é esse? Eu disse que no entendimento dos persas, a lei era maior do que o rei. O rei falou, tem que cumprir. E com quem aconteceu isso? Com ninguém, nada mais, nada menos do que Daniel, o profeta. Lembra? Quando eles manipulam o rei para lançar um decreto de que quem fosse pego orando seria lançado na cova dos leões. E o rei então assina o decreto. Eles armaram contra Daniel, porque sabia que Daniel era um homem de oração. Ele orava 3 vezes por dia. E ele então é pego em oração. Eles levam o caso para o rei. O rei gostava de Daniel, o rei amava Daniel, tinha um respeito profundo por Daniel, pelo Deus de Daniel. Mas quando eles chegaram, disseram, ele foi pego em oração. E antes do rei falar qualquer coisa, eles já disseram, a lei dos persas é maior do que o rei. Você se lembra da história? Daniel foi lançado na cova. E Deus deu um livramento para ele. Você conhece essa história. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque provavelmente vem na cabeça de Neemias. Se aconteceu com Daniel, que era o Daniel, que não era copeiro, era o cara que Deus usou poderosamente, o homem que interpretou os sonhos, o homem que era amigo de Sadraque, Mesaque e Abdenego, os da fornalha, um profeta que profetizou até, o livro de Daniel é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Agora imagina, passa na cabeça de Neemias, se com ele aconteceu, e eu, que sou um simples copeiro do rei. Sabe qual é o nome disso? Bloqueio mental. Se fulano que é fulano não conseguiu, eu que vou conseguir?
Quantas vezes nós já pensamos? Quantas vezes nós já dizemos isso? Quantas vezes, diante de desafios, nós falamos, se fulano não deu, vai dar comigo. Eu, simples mortal. Mas sabe o que ele faz? Ele faz algo incrível, incrível. Ele parte para 4 meses de oração. De Quisleu a Nissan. Ele gastou 4 meses em oração para reedificar os muros de Jerusalém. 4 meses em oração. E sabe em quantos dias que ele levantou os muros? Você sabe? Em quantos? 52 dias. 4 meses orando e 52 dias para levantar o muro. Deus está falando para mim e para você. Não é sobre circunstâncias, é sobre a sua vida de oração. Não é sobre a sua força, é sobre a minha força. É sobre a sua consagração a mim. E eu vou fazer. Incrível. Deus quer te dar a terra prometida, mas a palavra é, esforça-te. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 9, ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos se não desanimarmos. Repete comigo, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos, se não desanimarmos. Qual que é a condição para colher? Não desanimar. Continua fazendo o bem, não se canse de fazer o bem, no devido tempo. Que tempo? Kairos, tempo de Deus, nós colheremos. Se você não desanimar, você vai colher. É isso que o texto está dizendo. Paulo está dizendo, não jogue a toalha, não desanime, não pare, continue. Se as coisas estão difíceis para você, é porque você está próximo de algo grande da parte de Deus. Eu ressignifiquei lutas, guerras e batalhas na minha vida. Houve um período na minha vida que grandes batalhas me faziam sofrer. Porque eu olhava para as batalhas e eu dizia, estou frito, estou acabado. Mas toda vez que algo muito ruim acontece comigo, algo que me abate, algo que me entristece, eu já penso assim, está vindo algo poderoso da parte de Deus aí. Por isso que o inimigo está se levantando. Na minha vida é assim. Tudo aquilo de bom que já me aconteceu foi precedido por algo muito ruim. Não sei com você. Eu aprendi a fazer leitura e aprendi a ressignificar aquilo que Deus faz e quer fazer na minha vida. E aprendi uma coisa, que problema não é problema, problema é solução. Problema te traz solução. E aí eu caminho para o fim. Deus fala para Josué o seguinte, como fui com Moisés, eu serei contigo. Uau, que palavra. Como fui com Moisés, com certeza Josué, ele não fracassaria. Por quê? Porque Josué, ele foi discipulado por Moisés. Ele teve uma das experiências mais poderosas que o cristianismo pode nos trazer, que é a experiência do discipulado. Ele foi discipulado por Moisés. E ele aprendeu, com certeza, porque discipulado a gente não aprende só quando alguém abre a Bíblia para nos ensinar, mas quando alguém pratica com a própria vida. Eu tinha um grande amigo que partiu para o Senhor, e ele dizia assim, cuida bem da tua vida, porque ela pode ser a única Bíblia que o teu próximo possa ler. Então a nossa vida é uma pregação. E ele viveu com Moisés. E ao viver com Moisés, ele aprendeu o que Hebreus 11, 27 diz. Pela fé, Moisés, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, mas antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Uau, não sei se tem como projetar esse texto aí na tela. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele
que é invisível. Repita comigo: permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Mais uma vez, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Você entendeu o que você disse? Moisés se tornou quem ele era, quem ele foi, porque ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Diga comigo: como quem vê. De novo, como quem vê. A pergunta que eu te faço é: o texto está dizendo que ele viu? Não. Mas ele se comportou como quem vê. Essa é a chave. Essa é a chave. O texto não diz que ele viu, mas ele permaneceu firme como quem vê. A mesma convicção e firmeza, como se ele estivesse vendo. Ei, eu nunca vi Deus. E é provável que você também não tenha visto. Mas o fato de nós não termos visto a Deus não nos impede de ficarmos firmes como quem vê. Moisés desenvolveu uma das coisas que eu chamo assim poderosas. Ele desenvolveu uma autoconsciência da presença de Deus. Porque ele ficou firme como quem vê. Diga comigo: desenvolver autoconsciência da presença de Deus. Desenvolver autoconsciência. Eu te faço uma pergunta. Você acha que um homem que é viciado em pornografia, ele tem coragem de acessar uma página de pornografia do lado da esposa dele? Do lado da filha dele? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque ele tem consciência da presença dela. Uau! Quando você tem consciência da presença de Deus, você fica firme como quem vê. É sobre essa autoconsciência que eu e você precisamos desenvolver. Eu não estou sozinho. Ele está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Uau! Por quê? Porque tu estás comigo. É sobre essa autoconsciência que eu e você precisamos desenvolver. De que toda vez que você entra para o teu quarto e fecha a porta e fala com o teu pai, que te vem em secreto, ele está com você. E mesmo nos dias mais sombrios da sua vida, nos dias mais tenebrosos, os dias em que Paulo, escrevendo aos Efésios, se refere como o dia mau, em que tudo dá errado, em que as piores notícias chegam para você. Você precisa olhar para o lado e dizer: eu não estou só. Nunca foi sobre o lugar, é sobre a presença. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Não é sobre o lugar, é sobre a companhia. Você pode estar no lugar mais top das galáxias, um resort. Você pode ir para o lugar melhor desse mundo, mas se a companhia for ruim, não presta. Você pode estar no pior lugar desse mundo, mas se a companhia for boa, uau! Vamos nos colocar em pé. Não é sobre o lugar, não é sobre a circunstância, não é sobre o desafio, é sobre com quem
você tem andado? Quem tem sido o teu companheiro nas horas mais incertas e estranhas da vida? Não é sobre não sentir medo, não é sobre não se apavorar. É claro que Deus só falou isso aqui para Josué, porque ele estava apavorado, estava com medo, como eu e você, diante de situações, diante de diagnósticos, diante de relatórios e resultados, muitas vezes ficamos, e é normal que fiquemos, mas nós precisamos trazer a autoconsciência de um Deus que está no controle de tudo e de todas as coisas. E a Bíblia vai dizer, pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não, talvez você não vê, como Moisés não viu. Mas não é sobre ver, é sobre o que se espera. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Haverá momentos que a gente não vai ver. Haverá momentos na nossa vida que serão os momentos de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam roubadas dos currais, das malhadas, ainda que eu não veja nada de bom, todavia, eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Não é sobre o que a gente vê, é sobre o que a gente espera. Então mude essa espera. E Deus diz para ele um segredinho, e é o último versículo, versículo 8: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Deus não disse, Josué, eu te farei bem sucedido. Não, Deus deu a receita. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho. Tem muita gente dizendo, Deus me faz prosperar meu caminho. Como? Deus vai falar, como assim? Medita no livro de dia e de noite, não te desvie para a esquerda nem para a direita, faça conforme tudo quanto nele está escrito, e então você, diante dessa instrução, fará prosperar o teu caminho. Já está com você. Feche os seus olhos. Talvez você entrou aqui hoje sem nenhum tipo de expectativa. Talvez você veio porque, olha, hoje é culto, a gente está celebrando 69 anos, eu tenho que ir. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dar essa palavra. Porque nos momentos incertos que você tem passado, nos momentos de indecisões, de quando as coisas não estão tão claras e você não consegue ver nitidamente, e talvez seja esse um momento que você esteja vivendo. Essa é uma palavra para você, é uma palavra profética, porque as Escrituras é a profecia, e você as ouviu nessa noite, e eu quero orar com você. Eu quero orar com você que disse, pastor, como eu precisava dessa palavra.
Eu não quero orar por todo mundo, mas eu quero orar por alguém que no coração está dizendo assim: como eu precisava de uma palavra dessa nessa noite. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você, que ao sair daqui vai dizer assim: olha, como Deus falou ao meu coração. Que palavra que Deus me deu hoje. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Porque se você sentiu que essa pregação foi direto para o seu coração, então Deus está falando com você hoje. E Deus quer te entregar algo hoje. Senhor, a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. A tua palavra é o pão que nos alimenta, é ela que nos fortalece. Ela é uma espada na nossa mão, e ao mesmo tempo ela também é escudo e proteção. Ela é como um sol que clareia, mas ela é também como uma chuva, ou como nuvens de chuva sobre as nossas vidas, no tempo certo e na hora certa. Eu oro, Espírito de Deus, para que a palavra, a pregação, os textos citados, as colocações, a adoração, tudo que aconteceu nesse ambiente, venha provocar algo na vida do teu filho, na vida da tua filha, algo poderoso da parte do Senhor. Eu oro para que o teu Espírito Santo venha e que cenários sejam mudados. Se no exterior as coisas não mudarem, que no interior o Senhor provoque uma mudança, uma transformação. Eu oro por um novo tempo. Eu oro sobre um novo tempo sobre essa igreja. Eu oro para que o teu Espírito Santo venha com poder nessa noite, e que testemunhos comecem a ser construídos a partir de hoje. Eu oro para que histórias sejam mudadas, mentes transformadas, e a salvação nos alcance nessa noite. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento, obrigado por esse tempo, em o nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra, receba sobre a sua vida, em nome